bem, senhoras e senhores, bom dia. Em nome da pessoa jurídica nomeada como administradora judicial do processo de recuperação requerido pela Sociedade Empresária Credial Manufatura de Papéis Limitada, eu declaro reabertos os trabalhos da segunda convocação da Assembleia destinada a deliberar sobre o plano de recuperação apresentado pela devedora. Inicialmente, eu gostaria de saudar todos os presentes, os representantes da Recuperanda, através do Dr. João Carlos, doutora Laura, Dr. Alberto, Dr. Fernando, bem como todos os credores que se fazem presentes pessoalmente ou através de seus procuradores. Agradecer a presença nesse dia chuvoso e convidar, então, a doutora Laura Citadella, representante do Banco Fibra S.A., para que exerça a condição de secretário. Por favor, tome o assento ao lado aqui da equipe. Também saudar o meu colega Guilherme, a equipe da Assemblex, que nos auxilia na condução dos trabalhos. Registro a presença hoje de... Fico com vontade de novo. 20,2% dos créditos da classe 1, classe trabalhista, 100% dos créditos da classe 2, dos créditos com garantia real, 63,86% dos créditos quirografários, privilegiados ou subordinados, e 32,43% dos créditos de titulares, microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, feitos esses registros, eu passo a palavra à Recuperanda, através do Dr. Alberto, e aliás, me recordo aqui que a Recuperanda nos informou que foi protocolado nesta data um aditivo ao plano de recuperação, que é o que será objeto da exposição do Dr. Alberto, mas que já se encontra nos autos. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Brizola, doutor Guilherme, pessoal. Como foi dito, foi protocolado então um aditivo ao plano, e esse aditivo então será apresentado aqui. A gente vai apresentar alguns termos, os demais estão no plano, no aditivo que foi protocolado. Tá? E ele se baseia inicialmente numa alienação de UPI. Tá? Essa é a base do plano. Tá? Então, podemos começar a apresentação para esclarecer. Bom, a atribuição da Assembleia Geral de Credores, nesse momento, tá? Nós não vamos suspender, vamos apresentar um aditivo, de aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. Tá? Essa é a atribuição dos credores agora, nesse momento, na Assembleia. Tá? Bom, o passivo sujeito, que nós estamos falando da Credial, está distribuído da seguinte maneira: classe 1 tem 2.400.000 mais ou menos, são 332 credores. Classe 2, garantia real, são 20,5 milhões mais ou menos, são somente 2 credores. Tá? Classe 3, quirografário, 30.282.126 credores. E classe 4, MEPP, 137.272, 16 credores. Passivo total, então, até o momento, pode-se modificar alguma coisa, né? 53.300.000, em torno de 53.300.000, quase 500 credores. Tá? Percentualmente, ele está distribuído da seguinte maneira: a maior parcela, então, 56% está dentro dos quirografários, 38% está na garantia real, MEPP representa só 0,26%, os trabalhistas quase 5%, 4,5%. Essa é a distribuição percentual. Bom, os meios de recuperação: concessão de prazo, condições especiais de pagamento, reorganização societária, venda total e ou parcial de ativos, UPI. Então, cadê o Fernando? A venda total e parcial dos ativos, então a UPI. Tá? Nós estamos comentando, claro, sobre a reorganização societária para constituir uma UPI. Tá?
e a captação de novos recursos, que a gente vem falando, no Deep Finance, de recursos que serão aportados. Tá? Bom, então vamos partir para a principal forma que o plano prevê, que seria a constituição de uma unidade produtiva isolada. Tá? Bom, essa unidade produtiva isolada, ela seria constituída através de uma SPE, uma sociedade de propósito específico. Então, o propósito específico dela é ser uma UPI até que ela seja arrematada. Tá? Ela tem que ser constituída sob forma de sociedade anônima, porque um subsidiário integral tem que ser uma sociedade anônima, tá? Obedecendo à lei da recuperação de falências, está dentro do seu artigo 60, do 4142. Tá? O que será vertido para essa UPI? Será vertido para a UPI os créditos com garantia real novados, depois a gente vai ver como é que seriam novados, tá? Acrescido dos ativos operacionais e não operacionais conforme edital a ser apresentado dentro do prazo legal. Então, após a aprovação do plano, tem um prazo que se apresenta o edital de concorrência, de alienação do PI, onde constam os termos da arrematação, os ativos que serão vertidos ou todas as condições da constituição da UPI. O valor da arrematação não pode ser inferior ao valor que atenda os credores conforme as condições do plano de recuperação. Tá? Que seriam as condições que nós vamos falar a seguir, das condições mínimas, então, para a arrematação da UPI. Tá? A forma de alienação, como eu falei, então, o processo competitivo será conduzido mediante a realização de um certame público, leilão, de concorrência, em até 60 dias da homologação do plano, tá? Cujos termos constarão num edital conforme o artigo 141 e 142, que são os artigos da lei que regem sobre a constituição e alienação de UPI, que deverá ser publicado 30 dias após a publicação, 30 dias após a homologação do plano. Em 30 dias se publica um edital, dentro de conforme o artigo 141 e 142, como é que vai ser feito, como é que vai ser alienado, o que será vertido, qual é o valor mínimo, quais as condições dessa UPI. Tá? Bom, então vamos para as condições mínimas de arrematação dessa UPI, ou as condições mínimas que quem arrematar, ou o arrematante dessa UPI, tem que cumprir. Tá? E constará também, provavelmente, no edital, né? Constará no edital, né? Bom, os créditos trabalhistas serão pagos até 50 salários mínimos, né? Permite, mediante compensação de eventuais créditos, integralmente até o valor de 50 salários mínimos. Os créditos trabalhistas serão pagos até 50 salários mínimos. Se tiver créditos pagos, se tiver alguma coisa adiantada, será compensado. Tá? Créditos de garantia real. Garantia real está dividida. Eu dividi ela aqui para ficar mais claro na apresentação, então, mas ela está dividida em duas modalidades, vamos dizer assim, o próprio crédito de garantia real e o crédito de garantia real de apoiador. Tá? Depois a gente vai ver o que é o apoiador, tá? Tem os termos para se enquadrar como apoiador. Então são dois, garantia real e garantia real apoiador. Tá? Bom, crédito com garantia real, carência de 18 meses de juros, okay? Carência de 24 meses do principal, amortização em 4 anos, sendo 5% no terceiro ano, porque passa a carência de 24, tá? 5% no primeiro ano, 10% no quarto ano, 5% no terceiro ano, 10% no quarto ano, 15% no quinto ano e fica uma parcela balão de 70% no sexto ano. Bom, só que
se houver, se tudo isso aqui for cumprido até o 5º ano, existe um bônus de adimplemento de 100% no 6º ano. Ou seja, cumprir tudo, no 6º ano eu tenho 100% de desconto. Correção monetária de TR, juros compensatórios de 3% ao ano, e o início dos pagamentos será após a homologação da arrematação do UPI. Ou seja, arrematou o UPI, está tudo certo, foi homologada a arrematação do UPI, inicia-se os pagamentos. Pagamentos são anuais. Ok? Esse é o garantia real. Então, nós temos o garantia real apoiador. Então, tem uma pequena diferença, mas a carência é 18 meses, carência do principal também é 24 meses, carência dos juros é 18, carência do principal 24. O modelo de amortização é o mesmo, 5% no terceiro ano, 10% no 4º ano, 15% no 5º, 70% balão no 6º ano. Porém, se ele for o credor apoiador, o bônus de adimplemento dele será reduzido a 0. Tá? Aqui, correção monetária de TR, juros compensatórios de 0,55 ao mês, início dos pagamentos também, após a homologação da arrematação da UPI, e pagamentos anuais. Tá? Bom, o que é o credor? Até aí tudo bem, pessoal? Posso seguir? O que é o credor com garantia real apoiador? Aqui está um pouquinho extenso, mas eu tenho que deixar claro para vocês. Será entendido como credor apoiador aquele credor com garantia real, que é o que está dentro da classe, que dispuser a UPI de forma contínua entre a data da homologação do plano, ou seja, quando for homologado o plano, tá? Até o final da última parcela do pagamento dele, tá? Um limite de crédito para antecipação ou com garantia de recebíveis de pelo menos 2,5 ou 2,5 o valor do saldo do seu crédito com garantia real. Se ele tem 1 milhão, teria que conceder um crédito de 2,5 milhões. Pode ser com garantia duplicada, alguma coisa, mas tem que conceder um crédito após a homologação. Tá? Uma taxa de juros já pré-determinada, CDI mais 0,42 ao mês, taxa efetiva, tá? E a taxa efetiva, contém tudo, está tudo dentro dessa taxa, tá? Credor com garantia real que desejar ser enquadrado como credor apoiador tem que se manifestar recuperanda e ou ao administrador judicial por meio de envio de notificação em 10 dias úteis a partir da homologação do plano, tá? O credor apoiador com garantia real manterá as garantias que ele tem, contratadas originalmente, até o pagamento do seu crédito, tá? Não lhe sendo aplicadas as disposições do artigo do 9.3, tá? 9.3 trata de novo da liberação de garantias, né? Então, nesse aqui não se aplica no apoiador, tá? Bom, garantia real. Passamos pelas trabalhistas, passamos pela garantia real. Vamos para os quirografados. Tá? Quirografados tem duas alternativas de pagamento, tá? Que o credor pode optar. E o credor deve comunicar em até 20 dias úteis ao administrador judicial qual a escolha que ele deseja para pagamento. Então, opção A, opção B. Vamos lá. Opção A. Integralmente até o valor de R$12 mil. Em até 60 dias após a homologação da arrematação do UPI, sem correção. Recebo 12 mil, sem correção, após a arrematação. Opção B. Deságio de 90%, carência de 18 meses, para pagamento de juros, carência de 36 meses para o principal, prazo de 180 meses, correção monetária pela TR, juros de 2% ao ano. Início dos pagamentos após a arrematação da UPI. Essas condições mínimas que têm que ser atendidas, tá?
Ok? Certo? MEPP pago integralmente 30 dias após a homologação da arrematação da UBI. Então essas são as principais condições do plano. Ela envolve uma arrematação de uma UBI e as condições mínimas de pagamento foram descritas a seguir. Pois não. E os créditos trabalhistas acima de 50 salários mínimos? Por favor, o nome da credor? É o Maicon, ele é... E a eu doutora estou é acompanhando, eu sou procuradora dele, estou Procuradora acompanhando. do credor trabalhista Maicon Robson Martins. Robson Martins. Meu Pergunta bem, quanto? no caso, ele tem crédito superior a 50 salários mínimos, né? Ali só foi falado até 50 salários mínimos. E acima de 50 salários mínimos? Não vai ser. O limite é 50 salários mínimos. Está limitado a 50 salários mínimos. Mas daí teria um deságio de... Não é deságio, tem até 50 salários mínimos vai pagar, o resto, essas são as condições mínimas da arrematante, 50 salários mínimos. Mas estaria preferindo o crédito trabalhista. Nesse caso, sim. Sim. Nesse caso, sim, 50 salários mínimos. É isso. Deságio de 100% sobre já os 50 salários. Depois de ser 50 salários mínimos. Que deságio de 100% sobre o que superar 50 salários mínimos. É bom especificar também salário mínimo vigente à época do ajuizamento da recuperação, é isso? Ou não está especificado no plano? Não está, pode ser. Ele só pagaria. Oi? Pode Vai ser mudar no muito, né? 50 salários mínimos está. Dá no ajuizamento. Também colocar, porque depois fica... Sim. 50 salários mínimos de quando? Da época do ajuizamento ajuizamento do ano passado, né? Do ano passado. 970. Ela modifica um Tá modificado. Também, pela administração judicial, só um questionamento. O edital, esse aprovado no plano, óbvio, existe que contém as condições e vai ser elaborado pela recuperante. Sim, entregue. Então, vamos colocar em ata também que 30 dias após a homologação, ficar recuperando o compromisso de enviar a minuta à administração ou de Sim. manda com cópia para ti. Para nós a gente Isso. dá o ok já. Muito bem, senhores, está em deliberação o plano, está em discussão o plano antes, né? Mais alguém gostaria de se manifestar sobre as condições, alguma dúvida sobre a forma de votação? Ela tinha uma dúvida aqui, doutor. Do Banco de Branco, caso não seja rematada a UPI, como que procede o plano? Vai ser designada uma ata? Existe uma possibilidade de constituição da UPI que atende esse mínimo do plano. Não for arrematado, é as condições que estão no plano. Ah, mesmo que não seja rematada? Pode não ter arrematador, pode não ter nenhum interessado, né? É que eu havia entendido que os prazos, tudo iam contar a partir da arrematação. Se não houver arrematador, vai ser a partir da homologação. Não tem arrematador a partir da aprovação do plano. A partir do edital que não houve nenhum interessado, começa a pagar. Tem um prazo para ocorrer a alienação? Tem um prazo. No plano diz 30 dias, em 60 dias sai o edital, 30 dias a proposta, em seguida prazo para arrematação. O que diz não plano é o seguinte, que se houver algum entrave burocrático fora do alcance da recuperanda, o prazo máximo é 120 dias. Não sei se ficou a contento, então, doutor. Muito bem, mais algum credor gostaria de fazer uso da palavra? Só então, Pela Caixa Econômica Banco do Brasil. Banco do Brasil, desculpa. Só ressalva quanto a. Nós temos algumas ressalvas, não sei se é o momento ou o final. Não, fica a critério do credor. Inclusive, se quiser apenas incluir na ata, manda por e-mail que nós incluímos na ata, ou até se quiser. Pode ser por escrito, deixa. O Banco do Brasil normalmente entrega Então, é para acompanhar a ata. Isso, para Então acompanhar. vamos registrar que o Banco do Brasil entregará a ressalva que acompanhará a presente ata. O Sicredi também. O Sicredi também, que acompanhará a ata. Né? Caixa também. Caixa, Sicredi, TPS, TSP. a Taipa também. Também. Eu não sei, eu tenho aqui, pode ser pela palavra agora, como é que funciona? Então fica a critério do credor. Eu tenho duas ressalvas. Pode ser o final, quem sabe? Pode ser. Se não quer mandar por e-mail. Pode ser, mas aí
Não, já manda para ele, Guilherme, arroba tem aí. Guilherme, arroba preservacão de empresas no rural.com.br. Caixa, Banco do Brasil, Sicredi e Banco Fibra também vai acompanhar. Tá. Não, mas anexo ou no corpo da? Só no corpo da ata. Tá, então vamos botar em anexo são o Banco do Brasil, Sicredi. Ou pode ser um corpo da Pode ser um corpo da ata. Vai dar um pouquinho de trabalho, Então manda por e-mail, Guilherme, arroba preservacãodeempresas.com.br. Vocês têm que cobrar primeiro, né? De repente, Calma aí, vamos lá. Taipa vai mandar por e-mail, já mandou? Tá. Sicredi, tá mandando. Banco do Brasil. Tá, mas se quiser também deixa aqui que ele vai registrar, só vai atrasar um pouco a conclusão da ata. E o Bansul, o Bansul vai repetir a ressalva da semana anterior, ok? Temos ela no conteúdo aqui. A Caixa está mandando primeiro. A Caixa também mandou na. Bom, todas estão vão ficar no corpo da ata. pontos de corpo aí. É verdade. Secretária não tem pressa, né? Não tem gol. Ela tem gol. Pode ser, não posso ver. Senhores, mais alguma manifestação, mais algumas, enfim, alguma dúvida quanto aos termos do plano de recuperação? Pelo Leva transportes. Leva transportes. Tem a palavra. Dando primeiro aditivo, agora. Sim, vai ser posto em votação, é o primeiro aditivo. Uma dúvida nisso, o primeiro aditivo substitui integralmente ou só naquilo em que há alteração? Integralmente. O primeiro aditivo substitui integralmente o plano original. Sim, não remanesce nada do original. E esse é o segundo. Segundo aditivo, desculpa o lápis. Mais alguma dúvida? Muito bem, então, senhores, vamos à deliberação do plano. Esclarecendo aos senhores, por se tratar de deliberação do plano de recuperação em si, aplica-se o artigo 45, que dispõe que os vereadores votam por classe, cada classe vota separadamente. Para que o plano seja considerado aprovado, deve haver a aprovação de todas as classes. 1 e 4, trabalhista e MPP por cabeça, 2 e 3, dupla maioria, valor e cabeça. Então, os senhores se dirigem ao monitor, o crachá faz a leitura e sim, aprova o plano de recuperação, não rejeita o plano de recuperação judicial. Sabendo, senhores, que o sim, a aprovação, leva à magistrada a decisão de homologar o plano e considerar a recuperação. Não, em tese, leva à decretação da falência da empresa. Tá bem? Então, senhores... Oi? Também, se algum credor não quiser votar, será registrado como abstenção. Então, está em votação.
encerrada a votação, dentro de instantes passaremos à proclamação do resultado. Então aqui temos o resultado da votação. Na classe 1, classe trabalhista, o critério é por cabeça, ou seja, quantidade de credores votantes. 99,6% dos credores presentes ao conclave votaram pela aprovação do plano. Na classe 2 dos créditos com garantia real, nós tivemos 50% de aprovação por cabeça e 50% de aprovação e 50% rejeição. E no critério por valor quantitativo de crédito, 73,44% aprovaram o plano de recuperação. Na classe 3 dos créditos quirografários com privilégios subordinados, no critério por cabeça, 89,29% aprovaram, e no critério por valor, 80,19% dos créditos aprovaram. Na classe 4 dos créditos com de titularidade de microempresa e empresa de pequeno porte, 100% dos credores presentes ao conclave votaram pela sua aprovação. Então, a administração judicial entende aprovado o plano de recuperação. Não obstante a questão do empate na classe 2 no critério por cabeça, nós entendemos pró-recuperanda, e esse é o resultado que irá constar na ata. Além disso, também registramos que já formulamos a recuperanda questionamento a respeito das certidões de regularidade fiscal. A mesma declarou não possuir as certidões, o que será levado ao conhecimento do juízo para fins de apreciação do resultado da Assembleia e concessão ou não do regime recuperatório. Então, eu com isso coloco à disposição dos credores, se quiserem fazer uma manifestação ou pela recuperanda. Concluído por nós. Então, é isso que nos competia deliberar nessa data. Eu declaro encerrados os trabalhos, agradeço a presença de todos e, assim que concluirmos a redação da ata, com todas as ressalvas que foram feitas pelos credores, a secretária fará a leitura e depois a assinatura pelos credores que deixaram seu documento aqui. A lei impõe a assinatura de 2 credores por classe para a validade da ata. Então é isso, mais uma vez obrigado a todos. Aos 30 dias do mês de maio do ano de 2019, na Câmara de Indústria e Comércio de Guaporé, localizada na rua Pinheiro Machado, número 101L, bairro Pinheirinho, em Guaporé, Rio Grande do Sul, a administração judicial nomeada e compromissada nos autos da recuperação judicial número 053/1.18.0001255522, requerida pela Sociedade Empresária Credial Manufatura de Papéis Limitada, perante a segunda vara judicial da comarca de Guaporé, Rio Grande do Sul, declarou encerrada a lista de presença às 11 horas, a qual passa a fazer parte integrante desta ata. Na condição de presidente, o representante da administração judicial, advogado Rafael Brizola Marques, declarou reabertos os trabalhos iniciados em 30 de 4 de 2019 e suspensos em 21 de 5 de 2019, tendo como ordem do dia a deliberação sobre o plano de recuperação apresentado pela recuperanda, conforme edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 15 de 2 de 2019 e no Jornal Correio do Povo de 4 de 2 de 2019. Foi designada a doutora Luciane Cardoso Citadella, OABSP 336.668, representante do credor Banco Fibra S.A., como secretária, a quem incumbe a lavratura da ata. A recuperanda está representada neste ato pelos doutores João Carlos Scalzi, OAB Rio Grande do Sul, número 16581, e Laura Coradini Franz, OAB Rio Grande do Sul, número 60683. Examinando a lista de presença, constatou-se que estão presentes no conclave 20,2% dos créditos da classe 2, 100% dos créditos da classe 20,2% dos créditos da classe 1, 100% dos créditos da classe 2, 63,86% dos créditos da classe 3 e 32,43% dos créditos da classe 4. Por se tratar de prosseguimento da segunda convocação, somente os credores presentes quando da instalação do conclave terão direito ao voto. Com a palavra, o representante da administração judicial saudou os presentes e fez considerações sobre a Assembleia. Foi comunicado à administração judicial o protocolo de um aditivo ao plano da recuperação judicial nesta data,
cujas condições serão objeto de apresentação e acompanharão a presente ato. De imediato foi passada a palavra ao representante da recuperanda, que apresentou os termos do modificativo do plano de recuperação judicial. Além disso, fez a seguinte ressalva ao aditivo do plano de recuperação. No capítulo 4, item 4.2, início dos prazos para pagamento, onde se lê somente terão início após a homologação do plano, leia-se somente terão início após a homologação da proposta vencedora para arrematação da UPI, com exceção da classe 1. Após, foi oportunizado aos credores fazerem uso da palavra, ressalvado pelo representante da administração judicial, que as manifestações devem se ater às formalidades do processo de recuperação judicial. A procuradora do credor trabalhista Michael Robson Martins questiona se haveria pagamento de eventual valor que superasse 50 salários mínimos, pelo que foi respondido que sobre o saldo haveria deságio de 100%. Além disso, foi esclarecido que o valor do salário mínimo é aquele vigente da época do ajuizamento da recuperação judicial. A administração judicial registrou que a recuperanda fica com o compromisso de remeter em até 30 dias a minuta do edital. A representante do Banco Fibra questiona quais condições estariam previstas no plano para o caso de não haver interessado na arrematação do VI, pelo que foi respondida que... Vou parar aqui, então. Foi respondida que, ultrapassado o prazo previsto pela venda da UPI, teriam início os demais prazos previstos no plano da recuperação. O representante do credor, Liva Transportes, questiona se a votação seria do segundo aditivo ou do plano original, pelo que foi respondido que a votação seria do segundo aditivo, o qual substituía integralmente as demais disposições antes apresentadas. O representante do credor, Banco do Brasil S.A., fez a seguinte ressalva. O Banco do Brasil S.A. discorda de qualquer tipo de inovação das dívidas e extinção da exigibilidade dos créditos perante os cobrigados, fiadores, avalistas, conforme previsto no artigo 49, parágrafo 1º da Lei 11.101 de 2005. O Banco do Brasil discorda do deságio de condições de pagamento apresentadas e da extinção das obrigações perante os cobrigados, fiadores e avalistas, com o cumprimento integral do plano de recuperação judicial, reservando-se o direito de ajuizar a cobrança judicial dos créditos em face destes, nos termos do parágrafo 1º do artigo 49 da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência. O Banco do Brasil S.A. discorda das cláusulas econômicas, do deságio elevado, do período de carência após o trânsito em julgado e dos encargos ínfimos, considerando o prazo elevado para a liquidação dos créditos. O representante do credor Sicredi Aliança, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, faz a seguinte ressalva. Não concorda com qualquer tipo de extinção de exigibilidade de seu crédito perante fiadores, avalistas e intervenientes garantidores, bem como não concorda com a desoneração dos bens dados em garantia, reservando-se ao direito de prosseguir com a cobrança pelo valor integral de seu crédito, nos termos do parágrafo 1º do artigo 49 da Lei de Recuperação Judicial e Falência e da súmula 581 do STJ. Pelo representante do credor Caixa Econômica Federal, foi feita a seguinte ressalva. Não concorda com qualquer tipo de inovação e extinção de exigibilidade de seus créditos perante cobrigados, fiadores, avalistas e garantidores em geral, reservando-se no direito de ajuizar ou prosseguir com a cobrança judicial pelo valor integral de seus créditos em face destes, nos termos do parágrafo 1º do artigo 49 da Lei de Recuperação Judicial e Falência e da súmula 581 do STJ. Ressalva que a Caixa não concorda com a desoneração de bens dados em garantia pela recuperanda e ou sócios avalistas, fiadores e garantidores. Pelo representante do credor Banco Fibra S.A. foi feita a seguinte ressalva. Ressalva que encontra-se em discussão em processo de impugnação de crédito a classificação de seu crédito, entendendo se tratar de crédito extraconcursal. Pelo representante do credor Taipa TSB, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Multissetorial, foi feita a seguinte ressalva. Se opõe às cláusulas 2.3 e 7.2, pois são ilegais e contrárias ao entendimento do STJ. A cláusula 2.3 determina que os prazos de carência e de pagamento terão início apenas após o trânsito em julgado da decisão que homologa o plano de recuperação judicial. Entretanto, isso acarretaria da iliquidez da decisão.
Por sua vez, a cláusula 7.2 prevê a liberação dos avalistas. Tal situação não encontra respaldo legal. Não havendo outras questões impeditivas, o plano de recuperação foi posto em votação. Passada a votação, esta se deu separada por classes, com cada credor exercendo seu direito de voto individualmente através das cédulas de votação disponibilizadas. Encerrada a votação, eis o resultado apurado. Na classe 1, 99,6% dos credores votaram pela aprovação e 0,4% dos credores votaram pela rejeição do plano. Na classe 2, 50% dos credores, que representam 73,44% dos créditos, votaram pela aprovação, enquanto que 50% dos credores, que representam 26,56% dos créditos, votaram pela rejeição do plano. Na classe 3, 89,29% dos credores, que representam 80,19% dos créditos, votaram pela aprovação, enquanto que 10,71% dos credores, que representam 19,81% dos créditos, votaram pela rejeição do plano. Na classe 4, 100% dos credores votaram pela aprovação. Registra-se por oportuno que do total de créditos votantes, independentemente de classe, 76,33% votaram pela aprovação e 23,67% votaram pela rejeição. Diante disso, seguindo os critérios do artigo 45 da Lei nº 11.101 de 2005, o plano foi aprovado. O representante da administração judicial declarou entender que o empate no critério por cabeça na classe 2 deve ser interpretado em prol da preservação da empresa. Em seguida, registrou ter solicitado formalmente a recuperanda a respeito das certidões de regularidade fiscal, tendo sido respondido que a empresa não dispõe das mesmas no momento, pretendendo buscar a regularização em breve. Com a palavra, o representante da administração judicial agradeceu a presença dos credores e encerrou os trabalhos. Não terminou ainda. Não parou de funcionar. Ah, Só para ver. vou deixar ela terminar. Com a palavra, o representante da administração judicial agradeceu a presença dos credores e encerrou os trabalhos. Após a redação da presente ata, informou seus credores que a mesma estará disponível em até 48 horas no site www.preservaçãodeempresas.com.br. Foi a mesma lida aprovada por unanimidade dos presentes, a qual vai assinada pelo presidente, pela secretária, pelo representante da recuperanda e por 2 membros de cada classe de credores presentes. Alguma objeção ao conteúdo da ata? Sim, só não constou a nossa posição com relação ao deságio dos créditos trabalhistas. Com relação ao questionamento de vocês, constou o seguinte: a procuradora do credor trabalhista Michael Robson Martins questiona se haveria pagamento de eventual valor que superasse 50 salários mínimos, pelo que foi respondida que sobre o saldo haveria deságio de 100%. Com o que ele não concorda. Porque salvando os seus direitos. Com o que o credor não concorda. Consta essa ressalva, né? Porque isso Tá. aqui foi a explicação na ata. Isso. Vai ficar junto com as ressalvas. Tá tudo junto. É só porque não constou. Não, tá certo. Só que não consta para a questão de técnica, não consta dentro da ata. Sim, não lá em cima, só porque Não, não é só. constou lá na lista. Exatamente. Além disso, o Banrisul, né, tem que incluir alguma outra impugnação ao conteúdo da ata. Bom, então a única alteração na ata foi a inclusão da ressalva pelo Banco Banrisul, que é a seguinte: não obstante a manifestação proferida nessa Assembleia Geral de Credores, independentemente do seu resultado, não implicam de qualquer forma em renúncia a garantias originalmente constituídas, sejam elas, mas não se limitando às garantias reais, penhor, hipoteca e ou antigrese, fiduciária, alienação e ou cessão, ou fidejussórias, aval e ou fiança, em plena conformidade com o artigo 49, parágrafos 1º e 3º, e 50, parágrafo 1º, ambos da Lei 11.101 de 2005, resguardando seu credor o direito de perseguir o seu crédito contra os coobrigados, executando as garantias e ou tomando quaisquer outras medidas satisfativas previstas em lei.
Alguma outra ressalva em relação ao conteúdo da... A nossa ficou. Além da de vocês, claro. Alguma outra? Então a ata está aprovada. Aquelas pessoas que me entregaram o documento, eu peço a gentileza de aguardarem para assinar a ata. As demais, se quiserem, estão dispensadas. Muito obrigado. Essa aí é da... Você botar no M3, né? Pode, por favor. Foram vocês? Sim. Muito obrigado. Por favor, Tiago Maciel. Pode. Tchau, obrigado. Obrigado. Feito? Muito obrigado. Agora certinho, né? Agora acertei finalmente. Certinho. Mas é algum, por favor. Essa aqui já foi, né? Não, fechou. É isso aí. Aqui, por favor. São 3, sabe? Eu consigo fazer uma cópia para ti, pode ser das já assinadas. A gente consegue fazer uma cópia das já assinadas aí, né? Digitalizar e fazer cópia. Feito, seu Leonardo. Seu Leonardo. Obrigado. Agora também está disponível no nosso site, tem umas 2 horas já. Por favor, sai. Ali, ó, por favor. Nós estamos aqui de liberdade. Muito obrigada pela ajuda. Tchau, tchau, Beto. Obrigado, boa noite.
esse? Então, aqui está. Eu já entrego isso aqui, tá? Ah, não precisa ser, não precisa ser assim. Hã? Não precisa ser assim. Não, mas ela resolvida já. Hã? Esquece, não precisa. Posso digitalizar uma madeira? Só não tem todas as assinaturas aí, tá? Com as 3 ou 2? Mais uma. Maciel, por favor. Aquelas ali, ó. É o último que faço. Tchau, tchau. Ele está assinando aí, aí já vai te chamar, ele vai assinando. Esse aqui já foi todo ele. Aquela ali é a última, a do meio aí. E para ti essa do meio aí, essa aí também. Depois dele. É a caixa. Só de. Anderson Clayton, que veio nessa semana, não tinha vindo no jogos. Não é aquele. O cara foi sem documento. Feito? Obrigado. Acho que quanto tempo vai estar disponível? Umas 3, 4 horas no site. Hoje ainda sem crer. Nada. Vai lá embaixo. Tu tá com qual documento? Só dele? O dele, né? O nome dele, Anderson, né? Ah, tu queria uma, mas não É uma, só que a caixa não assinou. ele tá indo na caixa. Vai comprar só. Não, mas fica então agora no site de dar uma complicada, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Será que deixou o cara na caixa? Já que foi. Mas ele é da gente daqui da caixa daqui. Vou passar ali para essa por aí. Da outras vezes tinha vindo uma outra pessoa. Será? Bom, daí na agência da caixa não tem o telefone, vamos ligar para ele. Oi, não vou ouvir dela. Porque aí sem a caixa não vai pegar.
tem mais uma gente da casa. Tudo bom, senhor?